João, capítulo de número 19. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Felipe, hoje sua presença aqui me fez lembrar a travessia da Macedônia. Veio ter conosco. Que honra. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Tanta gente boa, tanta gente de Deus aqui, meu Jesus amado. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, pastora Késia. Oh, Jesus amado. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de todo mundo, gente. Deus abençoe, Martinha. Gente, Martinha é tão usada por Deus que até quando ela cala a boca, Deus continua falando. Falei, Deus, eu queria ser usada igual Marta. Marta canta, a unção desce. Marta cala a boca, a unção continua descendo. Se eu calar a boca, ficar todo mundo me olhando. É uma luta. É uma unção que Deus te deu, uma graça que Deus te deu. Olha lá, e dê essa finura. Parece o cajado que Moisés usou. Cheinha, isso tira água da rocha, isso abre mar. Essa mulher é cheia de Deus. Eu te amo, Marta. Glória a Deus. Pastor Cleiton, toda... É disco praise, é? Eles são chiques, né? Deus abençoe. Você acabou com a minha vida hoje. Meu Jesus amado. Glória a Deus. Tantos amigos. Pastor Alessandro. Povo de Cabo Sul. Mas quem, gente? Ministério de Louvor da igreja arrebentou. Meu Deus. Tiago, tu tá crente a beça hoje? Meu Jesus amado. Falei todo mundo, gente. Gislaine, Milena, pastora Midia Lima, Samuel Messias. Esse é o teu... Se tudo falhar, eu te chamo. Vai dar tudo certo. Quem achou, diga amém. Diz assim, verso 24. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. Isto aconteceu para se cumprir a escritura que dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam ele numa esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram na sua boca. E quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. E como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e fossem tirados os crucificados. E foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro, dizendo: ele sabe que é verdade o que diz, e diz para que também vós o creiais. Estas coisas aconteceram para se cumprir a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Eu vou te pedir para liberar aqui uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como sua palavra para essa madrugada na nossa vida. E aí, à medida que eu falar aqui, eu vou pedir para você repetir aí, tá bom? Você vai dizer assim: primeiro eles. Tá fraco, diga primeiro eles. Depois eu. E então ela. Eu já explico, diga de novo. Primeiro eles. Depois eu. E então ela. Diga amém por essa palavra. Camila, do que você está falando? Estou falando do exercício do cumprimento da palavra de Deus em direção a Jesus Cristo, a quem o próprio João também deixa claro que é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre os homens. Há sobre ele uma palavra, e chegou o dia de se cumprir boa parte do que esta palavra já havia sido determinada sobre a vida de Jesus enquanto carne aqui na terra. Muito já havia sido dito pelos profetas maiores, e o texto em questão aqui no capítulo 19 se refere propriamente a tudo aquilo que o profeta Isaías já havia dito, já havia falado.
Jesus agora vai viver momentos tenebrosos, momentos terríveis. O momento da crucificação é sem dúvida um dos momentos de maior dor e agonia do cumprimento do ministério de Cristo quanto carne aqui na terra. E agora vão acontecer algumas coisas dentro desse episódio, e Deus me dá essa direção para afirmar, para liberar aqui nessa noite. Eu pedi tanto de Deus, busquei e supliquei muito ao Senhor que falasse conosco nesta noite um pouco mais. E então a primeira coisa que o Senhor me mostra quando eu vejo a forma como Jesus se comporta no Calvário, a forma como João se comporta ante ao que Jesus está sofrendo no Calvário, é a forma como a palavra diz e dá a eles descanso para que eles possam se comportar. Como assim, Camila? Estão todos comportados. Angustiados, mas comportados. Tristes, mas comportados. Chorando, mas comportados. Dá uma olhada para alguém e diga: se comporta. Por que se comporta? E o que pode me fazer ter um comportamento que contraria todo o ataque, toda a dor, toda a angústia, toda a afronta do mal, do inferno e sua tropa contra a minha vida, contra aquilo que Deus me confiou? O que é capaz de me fazer manter uma posição de estabilidade em meio à dor, de paz em meio à guerra? Como, Camila? Como eu consigo me concentrar diante de uma enfermidade? Como eu consigo acreditar em dias de paz vivendo batalha? Como é que eu consigo acreditar em recuperação e regeneração vivendo diante de luto? Como é que eu falo de vida depois de fechar a tampa do caixão? Como é que eu falo de renovo depois de me sentir frio? Como é que eu falo de erguer depois de ter caído? Como é que eu posso ter um comportamento que combina com a palavra de Deus quando parece que tudo que eu estou vivendo na verdade é contrário ou aparentemente contrário a tudo aquilo que Deus liberou sobre a minha vida? A primeira coisa que você precisa ter consciência plena é de fato e de verdade o que Deus falou a seu respeito. Você vai ver uma palavra que se repete continuamente no capítulo 19 e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. No capítulo 18, quando Jesus é capturado e está diante de Pilatos, isto também vai se repetir no finalzinho ali do ministério de Cristo, quanto ser humano aqui na terra, no seu momento final, Calvário, açoite, prisão, traição, crucificação. Ou seja, no pior momento de sua vida, você vai ver como nunca se repetir essa palavra no final desse momento, dizendo: isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Você não vê isso com tanta força, com tanta evidência no início. Você não vê isso com tanta força, com tanta evidência no meio. Mas você vê isso com força total e com muita evidência no final. Final esse que na verdade não determina o fim, mas determina o começo do novo ciclo que nós chamamos de graça. Então, Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora. O Senhor está dizendo: quanto mais difícil parece, quanto mais contraditório e contrário parece o que você está passando agora, isso na verdade não passa do fechamento de um ciclo que já havia sido predito e liberado pela minha palavra. Veja bem, e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Pega na mão de alguém aí agora, diga para essa pessoa: vai cumprir tudo. Não, você não pegou, tá de hipocrisia. Depois você passar o álcool em gel, pega na mão dele aí. Sacode a mão dessa pessoa e diga: vai cumprir tudo. Diga: tudo, tudo é tudo. Vai cumprir a exaltação, mas vai cumprir a humilhação. Vai cumprir a ressurreição, mas também vai cumprir a morte de cruz. Vai cumprir a honra, mas também vai cumprir a afronta. O problema é que você quer cumprir uma coisa sem ter que passar pela outra. Você quer ter autoridade na área da prosperidade sem viver a área da escassez. Você quer falar sobre renovo sem ter vivido um nível de afastamento. E o Senhor está dizendo: vai cumprir tudo e você vai passar por tudo. Mas como já foi profetizado aqui, nós ligamos essa palavra: o teu último estado será melhor do que o teu primeiro, porque ele na verdade fecha o ciclo que inaugura o melhor começo e o melhor momento da sua vida. Agora, Camila, o que é que me fará ter um comportamento que glorifica a Deus? Porque você tem que entender isso aqui não só biblicamente, mas também humanamente. Maria, por exemplo, está chorando a perda de um filho e não de um Deus. Está arrasada. Rapaz, ela chora tanto, 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 que Jesus se vê na situação de promover uma adoção imediata para compensar o que ele sabe que não vai restituir.
Ele olha para João, que foi o que ficou até o fim. Sempre haverá consolo para quem fica até o fim. Aí ele diz assim: mulher, eis aí teu irmão. Tá lá no texto, ele tá amarrado e tá promovendo a adoção. E você andando para lá e para cá na vigília dizendo: eu não posso, eu não tenho. Rapaz, Jesus amarrado fez tanta coisa. Preso, pregado. Você diz: eu tô pregado de sono. Queria ver fazer alguma coisa pregado na mão. Pregado fez tanta coisa, amarrado fez tanta coisa. E uma das coisas que ele fez foi uma adoção imediata para compensar a dor de Maria e assim poder consolar ela na sua condição de mãe. Então ele diz: mulher, ele não diz eis aí o teu pastor, eis aí o teu amigo, poderia ter dito isso, mas ele disse: eis aí o teu filho. E na verdade, quando fez isso, responsabilizou a João a honra do cuidado com a sua mãe, porque o texto diz que daquele dia em diante ele passou a recebê-la na sua casa. Se responsabilizou por ela. E por que ele fez isso? Por espiritualidade? Não, por humanidade. Porque a dor que ela está vivendo agora, ela é real, independente da ressurreição de Cristo. Me irrita muito quando eu percebo que pessoas olham para o momento do Calvário ou para o comportamento de Jesus Cristo ante a dor e o Calvário e tentam minimizar aquilo que ele fez pelo fato de ser filho de Deus, desprezando completamente o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, quando diz que ele não usurpou, mesmo tendo o direito de ser igual a Deus, mas antes abdicou do trono da sua glória, coberto de vergonha, sujeito às mesmas dores. Mas a gente prefere acreditar alguns que deve ter doído menos, afinal era Deus. Vai te converter. Doeu tanto como doeria em qualquer um. Agora, o que é que vai manter esse padrão de estabilidade no meio ao caos? Não leva mal não, mas tem gente que está esperando você surtar nesse final de ano. Está esperando a hora que você vai surtar, que você vai pedir o divórcio, que você vai chutar o pau da barraca, que você vai desviar. Gente que está vendo que a instauração do aparente caos à sua volta, mesmo antes, a toda a sua fidelidade, a sua lealdade, ao seu comprometimento com o reino de Deus, é tão grande que a pessoa olha para você numa situação como essa e diz: não tem como, vai surtar, vai murmurar, vai desviar, vai largar tudo, vai pular carnaval, vai se arrebentar todinho, porque não tem como. Mas o que protege a sua sanidade mental? A mesma coisa que está escrita ali. O que? A consciência de que tem uma palavra sobre a tua vida, uma palavra que se mantém quando a dívida está também, uma palavra que se mantém quando o boleto é pago ou não, uma palavra que continua lá mesmo quando a Light manda carta com aviso de corte, uma palavra que não vai embora só porque o câncer entrou por uma porta, uma palavra que não se destitui da sua vida, da sua hereditariedade, da sua casa, só porque o seu filho se desviou da presença de Deus. Deus está dizendo a alguém hoje aqui, e o que ele está afirmando é: se tu tiveres consciência e se lembrar de qual foi a palavra que eu liberei a teu respeito, aonde todo mundo espera surto, haverá comportamento, haverá equilíbrio, haverá estabilidade. Eu estou pregando aqui e estou vendo uma palavra escrita em letras garrafais: estabilidade. Você não vai surtar. Prega para os três aí e diga: você não vai surtar, você não vai surtar. Há uma unção de equilíbrio, de perseverança, há um bom comportamento. Vai tomar tua mente, tua casa, tuas emoções. Entenda isso nessa madrugada. O que mantém isso? A consciência da palavra que foi liberada a meu respeito. Quando você sabe qual é a palavra que foi liberada a seu respeito, você tira do seu afrontador, do seu adversário, o poder de te desgovernar. Ei, Deus. A hora da tua vulnerabilidade é a hora que o inimigo mais te afronta. Porque é a hora onde tudo está propício para você surtar, para você xingar, para você bater, para você tomar satisfação, para você ir na casa, para você virar para quem é refém de quem falou mal de ti e dizer: deixa eu te contar minha parte da história também. É complicado. É complicado. Só que quando há de Deus uma palavra sobre a sua vida, você tem que manter o comportamento. Aí você vê gente pegando tua túnica, que era tua, pensando em lançar sorte, outra em rasgar. Pessoas decidindo coisas da sua vida cuja área era sua, e alguém diz: vende, troca, tira dali, bota dali, como se elas tivessem o governo da sua vida. A vontade é descer da cruz. Só que o texto é claro: tudo isso está acontecendo para que se cumpra a palavra.
E quando você sabe qual é a palavra, teu inimigo não é teu opositor, é teu funcionário. E qual é a palavra que está sobre Jesus? A palavra de Isaías, que dizia que esta túnica seria parte dividida e a outra parte lançariam sorte sobre ela. E o texto diz que é isso que estão fazendo os soldados. Agora vamos para as pessoas que estão ao nosso lado olhando o nosso comportamento. Se você manter o comportamento, elas também manterão o comportamento. Por que João mantém o comportamento? Por que você vê Jesus como ovelha muda, passando por tudo isso e não tomando nenhuma atitude desesperada? Camila, mas ele era o filho de Deus. Era o filho de Deus, mas estava tão angustiado quanto qualquer ser humano. A oração dele do Getsemane revela isso, gente. Antes de dizer, Pai, seja feita a tua vontade, primeiro ele disse, se possível for, passa. Oh, pelo amor de Deus. Só que o que faz ele manter e o que faz com que todos mantenham esse comportamento? A lembrança da palavra. Veja bem, o cenário é catastrófico. E daqui a pouco você vê um João que poderia se desesperar como Maria está agora, envolvida pelo sentimento, envolvida pela emoção, envolvida pela maternidade. Mas João vai segurar a onda. Por quê? Enquanto todo mundo vê caos, de repente ele começa a ver como se o profeta Isaías estivesse andando no Calvário. Por quê? Porque todo judeu, a partir dos 7 anos de idade, ele tem de cor as profecias messiânicas. E entre as coisas que se referem àquele Cristo que virá, que é este que está diante de nós em João 19, João tem de cor como seria o processo da crucificação, porque já havia sido predito pela boca de Isaías. Então, ao invés de se desesperar, ao invés de surtar, ao invés de pegar um pau e arrebentar, ao invés de fazer como Pedro, puxar uma espada e cortar a orelha de alguém, ao invés de fazer como qualquer outro que fugiu, se escondeu, ele segura a onda. Eu não sei exatamente para quem, mas Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo, segura a onda. Você sabe qual é a palavra, sabe o que Deus falou? Então mantenha o comportamento de alguém que tem consciência de qual foi a palavra liberada sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, ao invés de dar lugar para a emoção, Ele dá lugar para a consciência. Ao invés de dar lugar para a emoção, Ele dá lugar para a lembrança. E ao invés de só ver dor, agonia e desespero, Ele começa a ver a palavra em movimento. Mas Camila, estão zombando de Jesus, o seu corpo está seminu no Calvário. Como é que alguém mantém o controle de tal emoção? É a palavra que tudo governa. É aquela hora que Davi, quando vê que suas emoções estão querendo aflorar o entendimento do seu espírito, e ao invés de dar lugar a elas, ele diz, por que te perturba minha alma? Te aquieta dentro de mim. Quem conhece esse salmo? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Na parte que diz que tudo se cumprirá, quando a parte ruim começa, ela só antecipa a parte boa que vai chegar. Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo, ao invés de discutir com o cenário, manda a alma ficar quieta. Ao invés de ir para Facebook e dizer, se sentindo triste, fala para a alma, você não é boa compositora em dias de dor, segura a tua onda. E aí quem vai governar? O Espírito, porque ele está de posse de uma palavra que coloca tudo no lugar. O que foi que Deus falou? Deus está suscitando a memória da sua fé nesta madrugada. Você não está acordado até agora porque perdeu o sono. Você está acordado até agora porque Deus quer trazer a memória da tua fé. E Ele está dizendo, lembra-te de qual é a palavra que rege a tua vida. Qual é a palavra que rege os teus dias. Qual foi a palavra que te levantou. Qual foi a palavra que te gerou. Você está onde está por causa de quê? Hoje, enquanto o pastor cantava sobre o favor de Deus, eu dizia, Senhor, sempre foi assim mesmo. Estamos onde estamos por causa do teu favor. E os soldados que se opõem e se aproveitam do seu momento de vulnerabilidade, porque querem te tirar do tino. Rapaz, tem comentário que você vê que você não pode escrever não. Alguém diz, mas é indireta. Não é indireta não, é direta mesmo, só não tem teu nome. Você não está vendo que isso é um anzol do capeta? Segura a tua onda. João então não vai ver só isso. João agora vai conseguir visualizar que na verdade o que está acontecendo não é obra do mal, é obra da palavra. E quando a palavra diz que todas as coisas contribuem.
cooperam juntamente. Já viu quando alguém conta alguma coisa para você e diz assim: fulano se juntou com ciclano? O Senhor está dizendo: contribui juntamente. Absolutamente tudo. O problema é que a gente só se lembra disso quando as coisas estão dando certo. Mas veja isso, porque todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você pensa que Deus só está no negócio quando está dando tudo certo. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: no meio dessa muvuca tem palavra se cumprindo. Os soldados então ficam nessa agonia. E aí é interessante porque antes de João interpretar com exatidão o que está acontecendo, ele diz assim: mas foram os soldados que fizeram isso. Só que então ele diz: mas isto aconteceu para que se cumprisse a palavra. Ora, João, decida, quem fez isso? Os soldados ou a palavra? Então ele está decidindo, foram os dois. Eles só fizeram por causa da... Então olha para alguém agora e diga: não é inimigo. Diga, não é inimigo, não é adversário, é cooperador. Está trabalhando para você e não vai receber nada da tua mão. É Deus dizendo: eu estou pegando absolutamente todo o desejo de te rasgar, de te ferir, de te manchar, e no final eu vou usar isso para que a minha palavra se cumpra. Agora veja, a palavra é tão fiel, é tão tremenda, ela é tão poderosa, ela é tão autoritária, ela tem todo o poder em suas mãos, que aquilo que eles consideram que são eles que estão fazendo, na verdade estão em obediência ao comando que Deus já havia dado pelo poder da sua palavra. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: sabe o que? Não é afronta, é comando. Não é perseguição, é comando. Não é inimigo, é funcionário. Pelo amor de Deus, gente. Será que então você não começa a entender com mais clareza o que de verdade significa quando Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes? Quem lembra? Lembra? Quando você compreende isso, ao invés de ter raiva do inimigo, você tem compaixão. Pai, mata eles. Pai, estão tentando manchar, rasgar. Só que quando a palavra de Deus está em movimento, uma das primeiras pessoas que Deus usa para cumprir é o inimigo. Eu vou falar de novo, e eu sei o tamanho da responsabilidade do que eu estou falando. Quando a palavra de Deus começa a entrar em execução, uma das primeiras pessoas que Deus começa a usar para sinalizar que a execução, ou seja, o cumprimento começou, é o inimigo. Há quem ache que Eva estragou todo o plano porque não obedeceu. Isso seria zombar da soberania e da onisciência de Deus. Até porque a palavra de Deus é clara, dizendo que o cordeiro não foi preparado depois da queda, mas o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Agora, quem foi que inaugurou o plano da redenção? Não, você está conseguindo entender isso aqui? Quem foi que inaugurou o plano nesse aspecto? O texto diz que Satanás entrou na serpente, a mais astuta de todas as animarias do campo, e então ela chega para Eva, alguém que nunca pecou, e disse: não foi assim que Deus disse? E tentou retribuir aquilo que havia sido dito. Aí a gente, ou melhor, distorcer. E aí a gente olha a queda, o pecado, e diz: o diabo destruiu tudo. Mas e se nessa noite, sobre essa perspectiva, você entendesse: o diabo começou tudo? O que Deus está dizendo para você é: o inimigo que você reputa por inimigo, o perseguidor que você reputa por perseguidor, a pessoa que você quer responder, brigar e debater, na verdade é alvo da oração que você deveria estar fazendo, dizendo: Pai, perdoa! Porque essa pessoa de verdade não sabe como ela tem sido usada para cumprir com originalidade o plano que a tua palavra já havia liberado sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então, ao invés de nesta noite, ainda antes da vigília acabar, você dizer: Pai, mata, comece a dizer: Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Por quê? Na verdade, eles não estão me destruindo, eles estão inaugurando o plano que o Senhor já havia desenhado para mim. Então, um dos primeiros sinais é eles começarem a cumprir. Agora você só vai começar a ver isso se começar a discernir qual é a palavra que está sobre a sua vida. Porque senão você vai levar para o pessoal. Olha para alguém aí agora e diga: sai do pessoal. Sai do pessoal. Vai para o reino. Vai para a visão de Deus.
vai para aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Essa é a primeira coisa que nós vemos, não só Jesus, mas também João fazer no Calvário, a despeito de todo cenário de dor. Se você for para o pessoal, você só vai ver dor. Se você for para o espiritual, vai ver a palavra se cumprindo mesmo quando está doendo. Eu vou falar de novo. Se você for só para o pessoal, só vai ter dor. Mas se você entrar no pessoal, discernindo o espiritual, você não vai ver só dor, vai ver cumprimento em meio à dor, cumprimento em meio à angústia, propósito em meio ao processo. Então você não vai quebrar pau nesse Natal. Não vai ligar para ninguém para pedir satisfação. Não vai fazer acariação de nada. Catuca 2 aí, diga, se comporta. Se comporta. Porque o outro pode não saber o que há sobre ele, mas você sabe qual é a palavra que Deus liberou para você. Então viva de forma coerente com aquilo que Deus falou. Segunda coisa que vai acontecer, e aí agora já não é sobre eles, é sobre Jesus. Lembra, nós falamos aqui 3 coisas. Primeiro, eles cumprem, depois eu cumpro. Olha para alguém e diga, chegou tua hora. Que hora é essa, gente? É a hora que você vai cumprir. Por quê? Assim como João já testemunhou, Jesus é o verbo vivo, o próprio testemunho. Então todo mundo aqui sabe que tudo que está acontecendo nesse episódio, na verdade não é para afronta, não é para humilhação, não é para destruição, é apenas para que a palavra se... Dentro desse contexto, Jesus já sabe o que falta acontecer. Então pensa na situação de alguém que já apanhou, já foi açoitado, está sem beber água, corpo nu, pregado na mão, amarrado e pregado nos pés, está doendo de tudo que é lado, ele está em situação de aperto. E ele percebe que só falta uma coisa para poder entregar o seu espírito, porque na verdade a morte não lhe toma. O que foi que ele disse a Pilatos? A minha vida ninguém toma, a minha vida eu a dou. Rapaz, quando você sabe qual é a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, até na hora da tua renúncia você cronometra.